Seja bem-vindo ao projeto 150 Dias para Crescer com os Salmos. Esse projeto nos foi direcionado pelo Espírito Santo e o propósito dele é trazer mais intimidade com Deus, reservando 150 dias para fazermos a leitura diária de um salmo. Sabemos que o livro de Salmos, ele tem 150 salmos. E cada salmo foi escrito para tratar de uma situação individual específica daquele que escreveu o salmo e que, nesse texto que escreveu uma oração, escreveu um louvor, escreveu uma preocupação com a vida, escreveu sobre um pecado que estava cometendo e que pediu para Deus limpar e se arrependeu, escreveu sobre um desejo sobre os inimigos. Então, o livro de Salmos, ele trata de várias situações da vida e que cada salmista apresentou, colocou diante de Deus essa preocupação, essa alegria, esse anseio, essa situação de pecado nas mãos de Deus. E quando cada uma dessas pessoas que escreveu cada salmo estava se relacionando com Deus, escrevendo o seu louvor para manifestar a sua alegria, escrevendo a sua preocupação com relação ao seu pecado, escrevendo sobre o seu abatimento, a sua tristeza, nós aprendemos como lidar com essas circunstâncias da vida e manter a nossa fé em ação sem desviarmos-nos do caminho de Deus. É por isso que o livro de Salmos é um livro que traz uma grande riqueza para aprofundar o relacionamento com Deus. Porque, por exemplo, se eu medito nos Salmos e em algum momento da vida eu me sinto sozinho, como se Deus estivesse me esquecido, e eu estou orando e parece que a resposta não vem, eu encontro, lendo os Salmos, o Salmo de número 13, onde o rei Davi fala assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre, até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Então, quando nós lemos o Salmo 13, nós vamos vendo que em alguma fase da vida o rei Davi sentiu-se solitário. Então nós nos identificamos e vemos: eu estou assim. Parece também que realmente o Senhor não está me escutando. Mas quando eu continuo lendo o próprio Salmo 13, os últimos versículos dizem assim: mas eu cantarei ao Senhor e louvarei pela sua salvação. Então eu termino a leitura do Salmo 13 e concluo: eu estou dessa forma, como se Deus não estivesse me ouvindo. Mas o rei Davi terminou dizendo que ele tem certeza que louvará o Senhor. Ele tem a certeza que ele vai ter a resposta. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ter a certeza de que Deus vai me dar a resposta, de que eu ainda louvarei o Senhor na sua salvação. Em alguns momentos da nossa vida, nós podemos tropeçar, podemos cair em algum pecado. Então, podemos nos sentir tão sujos que não podemos mais estar com Deus. Mas nessa hora, nós encontramos o Salmo 73. E lá, Asaf, que escreveu o Salmo 73, confessa que olhou para os vizinhos e sentiu inveja porque eles estavam prosperando e eles eram ímpios. E ele escreve: eles se vestem do orgulho como se fosse um colar. Mas até que eu entrei no templo e comecei a adorar ao Senhor e entendi que eles passam e depois não são mais nada. Então, quando nós lemos o Salmo 73, quando nós caímos no pecado da inveja, invejando os que praticam o mal, que prosperam nos seus caminhos,
nós podemos aprender ali que eles, por mais que enriqueçam, se não se voltam para Deus e se arrependem dos pecados, perderão a sua vida eterna, porque não estão buscando a Deus, estão preocupados apenas com este mundo, com as coisas que não carregaremos no dia da nossa sepultura. Às vezes, estamos abatidos, pensando que tudo acabou, e de repente nos deparamos com o Salmo 42, em que está escrito: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Então nós lemos esse salmo e encontramos força. E aprendemos com os filhos de Corá, que escreveram o Salmo 42. Eles escreveram isso. Por que está abatida, ó minha alma? Por que está abatida? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Recebemos a palavra de que os filhos de Coré, algumas Bíblias dizem Coré, outras Bíblias dizem Corá. Seja os filhos de Coré ou os filhos de Corá, o fato é que eles escreveram esse texto do Salmo 42, revelando para nós: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então os salmos, eles trazem essa experiência de aprender a lidar com as circunstâncias diversas da vida. E o livro de Salmos, ele começa muito bem, trazendo um conselho muito importante para as nossas vidas. Quando você abre o livro de Salmos, o Salmo 1 fala que felizes são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e não se assentam na roda dos escarnecedores, mas meditam na lei do Senhor de dia e de noite para praticá-la, porque serão como uma árvore que é plantada junto a um ribeiro de águas e que na estação própria dá o seu devido fruto, cujas folhas não secam. Mas que os ímpios não são assim, mas ao contrário, eles são como a moinha que o vento espalha. Então o Salmo 1 já começa dizendo: se você ler essa palavra, fugir do caminho dos ímpios, não ficar parado na roda dos escarnecedores e não parar no caminho dos pecadores, mas avançar, sempre meditando e praticando a lei de Deus, você vai receber a água da vida. Jesus é a água da vida. E quando essa água da vida se movimenta, nós recebemos o Espírito Santo que está agindo em nós. E nós vamos frutificar, vamos crescer no relacionamento com Deus como uma árvore que dá os seus frutos no tempo próprio. E as nossas folhas não secarão, o que significa que a nossa esperança sempre estará despertada e a nossa vida sempre estará recebendo alimento e água necessária para caminharmos em paz. Mas os que fugirem desse caminho vão ser como a moinha que o vento espalha, batendo a cabeça ao longo da vida, sem encontrar o caminho certo, indo de um lado para outro, sem ter segurança nem paz. Então, Salmo 1 nos traz uma palavra de orientação. E o último salmo, que é o 150, conclui dizendo: louvai ao Senhor todos os povos, louvai ao Senhor com todos os instrumentos, louvai ao Senhor por todas as maravilhas, louvai ao Senhor, porque só Ele é digno de louvor. Nós concluímos o livro de Salmos honrando e reconhecendo que Ele é digno de louvor, porque em todos os tempos das nossas vidas, seja na situação de abatimento, como diz o Salmo 42, seja na situação de pecado, como diz o Salmo 73, seja na situação de sentirmos que estamos sós, como no Salmo 13, o Senhor está o tempo todo conosco.
Então, o livro de Salmos traz essa riqueza que passa por todas as etapas da nossa vida. E por isso que o livro de Salmos traz crescimento espiritual. Agora, vamos ler o Salmo 59. Nós estamos no dia 59 desse propósito e algumas observações do livro de Salmos. Salmos no plural se refere ao conjunto de todos os 150 salmos. Quando eu quero falar de um salmo só, eu falo no singular, salmo. Então eu digo Salmo 59 hoje. E um segundo ponto é que salmos não têm capítulos. Nós estamos usando aqui uma Bíblia digital que colocou aqui capítulo 59. Mas o livro de Salmos, ele é um livro que traz uma coletânea, uma reunião de vários salmos em um livro, mas ele não tem uma relação de um capítulo com outro. O Salmo 58 não tem nada a ver com o 59. O 59 não tem nada a ver com o 60. Então ele não é dividido por capítulos, por isso o correto é dizer Salmo 59 ou Salmo de número 59, porque quando eu digo que ele é o número 59, eu estou falando que ele está na posição 59 dentro do livro de Salmos. E o livro de Salmos, no original, no hebraico, ele se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. O livro dos Salmos é usado pelo povo hebreu, pelos judeus, para honrar a Deus com louvores. Eles cantam os salmos e muitas vezes eles recitam os salmos em leituras bíblicas nas sinagogas para aprender sobre o Senhor. Agora vamos à leitura do Salmo 59. O Salmo 59 nos fala, ele é um salmo imprecatório. Ele é um salmo que apresenta uma imprecação. Imprecação é com cedilha e imprecação significa fazer uma oração que deseja o mal, a destruição do inimigo. E aí você vai pensar, mas nós podemos fazer isso? Nós aprendemos em Mateus, capítulo 5, no versículo 44, que Jesus ensinou: amai os vossos inimigos. E ele fala: bendizei aos que vos maldizem. Orem por aqueles que perseguem vocês, porque quando vocês fazem isso, vocês serão perfeitos, vocês serão filhos de Deus. Se vocês amam aqueles que amam vocês, vocês não fazem mais nada do que os ímpios fazem. Eles também fazem isso. Mas quando vocês amam aqueles que perseguem vocês e oram por eles, então vocês estão sendo perfeitos. Esse texto está escrito em Mateus, capítulo 5, versículos 44 até 48, e você pode ler na sua Bíblia. Então, por que existem salmos imprecatórios na Bíblia? Esses salmos que apresentam imprecação, em que o salmista pede a desgraça do seu inimigo. Porque o salmista, quando ele está escrevendo o salmo, ele está sendo honesto, ele está sendo sincero com Deus. A palavra sincero significa sincera. Significa que quando eu oro a Deus, eu preciso falar o que eu sinto, eu preciso falar a verdade, eu preciso dizer a Deus: Deus, aquela pessoa me perseguiu, eu quero que o Senhor mate ela. Deus, eu quero que o Senhor faça que o carro dela quebre, eu quero que o carro dela bata na parede para que ela tenha um prejuízo, para que ela sofra porque ela ficou me perseguindo. E quando eu faço esse tipo de oração, eu só estou sendo sincero com Deus. Uma oração imprecatória, como a que nós vamos ler hoje, o Salmo 59 foi escrito por Davi. Ele vai dizer aqui que ele deseja que os seus inimigos fiquem como cachorros, espalhados do lado de fora, procurando por comida, ou seja, que eles passem fome, que eles deem ganidos, que eles fiquem latindo e sofrendo. Ele fala isso aqui nesse salmo. Nós vamos ler isso já já, mas quando eu oro
sendo sincero com Deus, eu devo orar assim: Senhor, aquela pessoa me perseguiu, e a vontade que eu tenho no fundo do coração é que essa pessoa morra. Mas eu sei que a tua palavra fala em Mateus capítulo 5, versículo 44 até 48, que eu devo amar os meus inimigos, que eu devo perdoar os que me perseguem, que fazendo assim é que eu sou perfeito. Então eu peço a tua graça para que o Senhor me ajude a orar pela essa pessoa. E aí você ora pela pessoa, dizendo: Senhor, eu não quero orar por essa pessoa. A vontade que eu tenho é que ela morra, ou é que ela bata o carro, que aconteça isso. Mas eu sei que se eu quero ser perfeito, eu preciso orar por essa pessoa. Então o Espírito Santo me ajuda a orar por essa pessoa. Então, quando eu leio um salmo imprecatório, junto com o texto de Mateus capítulo 5, versículo 44 até 48, eu entendo que no tempo deles, Jesus ainda não tinha falado o que ele falou. Então, as pessoas que estavam no tempo do rei Davi, quando escreveram os salmos imprecatórios, eles estavam fazendo uma oração, dizendo: Deus, faze-me justiça, mata o meu inimigo, que ele se dê mal, porque era o que eles conheciam a respeito do relacionamento com Deus. Então, o Salmo 59 e outros salmos que são imprecatórios, eles revelam para nós que a nossa ignorância, revelam para nós que nós, como seres humanos, carregamos o desejo de vingança. Nós, como seres humanos, somos restritos e limitados. A nossa condição humana é uma condição de pecado. Quando alguém nos faz o mal, nós desejamos retribuir com o mal. Essa é a nossa reação, esse é o nosso impulso natural. E nós não somos melhores do que os que passaram antes de nós. Nós somos realmente semelhantes a eles. Nós carregamos esse pecado em nossa vida. E só com o ensinamento do Senhor, que revela o reino de Deus, é que nos mostra que é errado para Deus pensar e agir assim. Para Deus, desejar a vingança, desejar a violência, desejar retribuir o mal com o mal, é perpetuar, é prolongar mais a maldade e carregar mais maldades e mais maldades na terra. Mas nós aprendemos isso com Jesus, quando Jesus falou no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44 ao 48, sobre isso. Então, lendo os Salmos, nós aprendemos o quê? Nós somos pecadores. A nossa natureza humana clama por vingança. E a vingança é praticar o mal. É o desejo de revidar, de responder o mal com o mal. E que só Deus pode conceder a graça de concedermos o perdão e de sermos perfeitos. Então isso prova que nós realmente dependemos de Deus para termos salvação. Qual a conclusão de tudo isso? Nós dependemos de Deus para recebermos a salvação de nós mesmos, porque de fato carregamos o pecado dentro de nós. Então vamos ler aqui o Salmo 59. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Veja que ele já começa falando para Deus livrá-lo dos seus inimigos. No versículo 2, para livrá-lo dos homens sanguinários, ou seja, de homicidas. 3, pois eis que armam ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. 4, eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. 5, tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam iniquidade.
Veja que no versículo 5 ele já fala isso, ó. Não tenhas misericórdia. Misericórdia é uma palavra formada por outras duas, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, ter misericórdia é: não olhe para as minhas misérias, mas me abrace com o seu coração, ó Senhor. Então, misericórdia é: Deus, esteja comigo, mesmo com os meus pecados, mesmo com a minha miséria. E ele fala o quê? Nós pedimos misericórdia para nós, para Deus nos abraçar com o coração dele, apesar das nossas misérias. Mas olha só o que Davi fala aqui no versículo 5. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ele está dizendo, ó, Deus é todo-poderoso, Deus de Israel. Desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam iniquidade. Ele fala para Deus não receber eles nas misérias e nos pecados deles, mas para Deus tratar com eles. Aí vem um selá, que a palavra selá significa pausa. E é uma pausa que, quando eles cantam esse salmo, significa que eles dão uma parada aqui na parte da música e na parte da... Quando recita o salmo, é para refletir o que está escrito. Então, aqui nessa primeira parte, do versículo 1 até o versículo 5, poderíamos dizer que a reflexão é: muitas vezes nós estamos no nosso caminho sossegados, mas mesmo estando sem prejudicar ninguém, aparecem inimigos para querer nos perseguir. Davi fala isso aqui. Ele estava pedindo para Deus livrar ele dos que se levantavam contra ele, de homens sanguinários que armavam ciladas contra ele, que corriam e preparavam armadilhas contra a vida dele. E ele diz: Deus, que o Senhor não tenha misericórdia deles e que eles sejam derrubados. Então é uma oração imprecatória, porque ele está passando por uma situação de perseguição, de maneira injusta, porque esses perseguidores estão olhando para a vida dele de maneira injusta. Mas ele não ora por eles, ele fala assim: que o Senhor não tenha misericórdia. Ele está fazendo uma imprecação. Não tenha misericórdia, que eles recebam o que estão fazendo. Não tenha misericórdia de nenhum deles, porque eles praticam iniquidade. Agora a segunda parte. Eles voltam à tarde, dão ganidos como cães, rodeando a cidade. 7. Eis que eles dão gritos com a boca, espadas estão nos seus lábios. Por que dizem eles? Porque dizem eles: quem ouve? 8. Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Então ele está falando como que são esses inimigos. Eles ficam vigiando a vida dele. E eles são como cachorros que ficam rodeando a cidade, procurando uma oportunidade para morder, para atacar. Eles dão gritos com a boca, espadas estão nos seus lábios e eles dizem: quem ouve? Eles estão em volta, em círculos em volta de Davi, dizendo assim: ninguém está vendo. Mas ele fala: mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Nessa segunda parte aqui, nós aprendemos uma coisa. Você pode estar rodeado de inimigos, mas você tem que ter a sua confiança em Deus. Veja que o versículo 8, Davi fala. Eles falam, quem ouve, no versículo 7, mas no 8, mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Davi mostra que ele tem uma segurança muito grande em Deus. Ele fala assim: eles podem estar aí, fora, me cuidando para procurar em um momento para me destruir, mas o Senhor vai dar risada deles. O Senhor está comigo. Ele mostra que tem confiança em Deus. Agora vem o versículo 9 e o 10. Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é minha alta defesa. 10. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Veja que aqui no 9 e 10 ele fala: eu tenho confiança em Deus. Deus é minha alta defesa. Ele é o Deus da minha misericórdia. E ele vai fazer eu ver o meu desejo sobre os meus inimigos.
Agora o versículo 11 até o 15. Não os mates, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor nosso escudo. 12. Pelo pecado da boca deles, né, da sua boca, e pelas palavras dos seus lábios, pelas palavras dos lábios deles, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. 13. Consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais. Veja, quando ele fala assim, consome-os de modo que não existam mais, ele está dizendo, mate eles, que eles sejam mortos, para que saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Selá. Mais um selá aqui significa mais uma pausa. Aí versículo 14. E tornem a vir à tarde e deem ganidos como cães, rodeando a cidade. 15. Vagueiem, buscando o que comer, passem a noite sem se fartarem. Então ele está aqui fazendo imprecações, dizendo assim, tomara que eles fiquem, tomara que eles morram, tomara que eles voltem e fiquem como cachorros, mas que eles não tenham o que comer, que eles fiquem presos na arrogância deles. Né? O versículo 11 fala assim, não os mates, para que o meu povo se não esqueça, espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor nosso escudo. No 11 ele fala, não mate eles, deixa eles espalhados, com fome, abatidos, para que o povo veja e lembre que eles estão desgraçados porque estão nos perseguindo. Ele está fazendo imprecações. Agora o versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. 17. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Veja que quando ele fala a respeito dele, ele fala, Deus é o meu Deus. Ele tem misericórdia de mim, ele me recebe com a misericórdia, apesar das minhas misérias, ele me recebe. Ele é a minha autodefesa, ele é o meu escudo, ele é a minha proteção, ele é a minha força. Então é ele que vai destruir os meus inimigos. O que nós tiramos aqui no Salmo 59 é que, no meio da perseguição, Davi confia em Deus. Então, no meio da perseguição, nós devemos confiar em Deus. E no meio da perseguição, ele deseja o mal dos seus inimigos. Nós, no meio da perseguição, desejamos que eles se convertam, que eles se arrependam, que eles parem de nos perseguir, porque Jesus ensinou em Mateus 5, 44, 45, 46, 47 e 48, em todos esses versículos, que nós devemos perdoar e orar pelos que nos perseguem, pelos que nos maldizem, para sermos perfeitos. Então essa é a meditação do Salmo 59. As questões que ficam no Salmo 59 é: você está sendo perseguido por inimigos no seu trabalho, na sua casa? Às vezes, a própria família se levanta como sua inimiga, por causa de alguma coisa. Então, se você está rodeado de inimigos, é tempo de você dizer: o Senhor é a minha alta defesa, o Senhor é a fortaleza minha, o Senhor é o Deus da minha misericórdia. Como Davi falou aqui no Salmo 59. Ele tem confiança em Deus. A situação está ruim. Eu estou sendo perseguido, mas o Senhor está comigo. Tenha essa confiança de que Deus está com você. Agora, o segundo ponto. Ele deseja que os seus inimigos, fiquem como cachorros famintos e que sofram. Então, que nós oramos e pedimos, Deus, que eles se arrependam e parem de procurar o meu mal. Porque é esse o ensino de Mateus capítulo 5, versículo 44 até o 48, que completa a ideia do Salmo 59, nessa parte da oração imprecatória. Uma terceira lição que aprendemos é que somos seres humanos, e como seres humanos que somos, desejamos a vingança, assim como Davi desejou. Essa é uma natureza, é algo que é fruto da carne, mas que com a presença do Espírito Santo podemos vencer e produzir o fruto do Espírito, que é o perdão e o amor, com a misericórdia
daqueles que se perdem. Essa é a meditação do Salmo 59. Deus é a nossa autodefesa. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. Os maus podem nos perseguir, mas que o Senhor os limpe e os perdoe. No meu coração, o meu desejo é que morram, mas na direção do Espírito Santo, eu oro para que sejam salvos e libertos, porque o Espírito Santo é que opera em nós a transformação para sermos benignos, como Deus é. E aquele que quer se aproximar de Deus precisa ser como Ele é. Deus abençoe hoje a graça e paz de Cristo. Amém e amém.